vocês estão? Ronaldo Sonic na área, começando aqui mais um episódio do Filosofia Reverbéricas. Sim, o Filosofia Reverbéricas, o podcast. E começando com vocês de uma maneira um pouco diferente, fazendo alguns testes, testando aqui uma nova possibilidade. E essa nova possibilidade, se der errado, não tem problema nenhum, porque vocês sabem que a gente não tem problema com as coisas que dão errado. Se der tudo errado, tudo bem. Se der uma parte só errada, se der alguma coisa errada, não tem problema nenhum. Mas aqui a gente tá para trocar essa ideia com vocês. E trocando essa ideia com vocês, obviamente, essa ideia vai aparecer aqui no YouTube, vai aparecer no Spotify e você pode ouvir em qualquer momento do seu dia a dia. Porém, uma coisa importante que a gente tem para falar para vocês é que pode dar tudo errado, como vem dando nesses dias, né? E aí a gente foi atrasando várias gravações, vários materiais e não subiu vários materiais, não subiu várias coisas, mas a gente está na tentativa sempre de tentar fazer o melhor para vocês e nesse melhor inclui também a gente experimentar outras possibilidades de gravação, outras possibilidades de edição e, por que não dizer, outra possibilidade de plataforma. Então, diferente dos outros momentos que a gente é meio peripatético ali, que fica andando, fazendo algumas coisas, a gente está fazendo parado para fazer um teste para ver se a gente agiliza essas gravações que a gente está fazendo. Mas vamos lá, a gente vai começar aqui falando com vocês, tá? Do nosso episódio de número 116. Isso mesmo, nosso episódio de número 116 da Filosofia Reverbérica, que originalmente, vai cair tudo. Originalmente, ele aconteceria no dia 26 de setembro, né? Aconteceria no dia 26 de setembro de 2023 e seria o nosso episódio de número 116. Porém, como você já sabe, a gente já vem fazendo desses tempos todos, a gente precisou, a gente não conseguiu memória suficiente para manter uma constância de gravação e a gente acabou tendo um problema técnico em relação a isso, né? E aí a gente não conseguiu continuar gravando e aí a gente está readaptando aqui as possibilidades e dentro dessas possibilidades estou eu aqui com vocês trazendo Filosofia Reverbérica nesse novo formato. Se vai dar certo ou não é outra coisa, mas a gente está aqui porque a gente acredita que a forma de levar a filosofia para vocês pelo Instagram, pelo YouTube e pelo Spotify é a Filosofia Reverbérica. Bom, e aí a gente vai trazer uma frase para vocês do grande, poderosíssimo ninja. Sim, do grande Douglas Viegas. E essa frase do Douglas Viegas, que seria reverberada no dia 26 de setembro, é a seguinte: ando tão preocupado cuidando da minha vida que eu permito que você cuide da sua. Olha que beleza. Eu ando mas tão ocupado cuidando da minha vida, eu permito que você cuide da sua. Essa frase, né, em dado momento, ela pode nos trazer diferentes reverberações, mas a principal é a seguinte: ninguém, quando eu estou falando ninguém, saibam que eu estou dizendo ninguém, e ninguém quer dizer ninguém deve cuidar um da vida do outro. Você deve cuidar efetivamente da sua vida. E na maioria das vezes, quando a gente está ocupado cuidando da nossa vida, dificilmente a gente tem tempo para ficar cuidando da vida do outro. E as pessoas que cuidam da vida do outro, se você observar a vida dessas pessoas, você vai perceber que a vida dessas pessoas ela tem um monte de problema. Ela não resolve os problemas dela. Ela tem vários problemas em relação a coisas que ela aponta muitas vezes nos outros. E aí isso faz com que, obviamente, ela tenha dificuldade de aceitar que outras pessoas estão vivendo uma vida um pouco melhor, que outras pessoas estão vivendo coisas muito melhores do que a vida dela, até porque para ela a vida dela é maravilhosa, linda e ela é uma pessoa perfeita e por isso ela fala da vida dos outros. Contudo, se você observar, essa pessoa normalmente que fala dessa forma, que fala dos outros e que cuida da vida dos outros, essa pessoa normalmente, se você observar, quando ela tem um casamento, quando ela é casada, o casamento dela é tudo bagunçado. Ela fala da fulana
ciclana lá, do fulano lá, né, do casal. Aí fala do trabalho, né? Do trabalho, não, porque eu trabalho do fulano, não, porque o fulano trabalha desse jeito, não, porque ele deve roubar, deve fazer, deve acontecer pra ganhar desse jeito. E aí você vai ver a pessoa não faz o trabalho dela direito. A pessoa tá cheia de problema, tá cheia de dívida, tá enrolada com o trabalho, não dá conta de cumprir as coisas que faz, não cumpre os prazos, não cumpre as coisas, e aí gera mais problemas ainda. Normalmente, essas pessoas que cuidam da sua vida, que estão falando, né, não só de você, mas falando de outras pessoas também, porque não vai falar só de você, e até se você é uma pessoa que acha que todo mundo fala de você, você tá ali nessa lista da pessoa que tá cuidando da vida do outro, porque você tá preocupado com o que o outro tá falando. Normalmente essas pessoas, elas mentem muito, porque elas têm a necessidade de se colocar de uma forma em que elas tenham as coisas que as outras pessoas têm, mas sem ter passado por esse processo. Então, às vezes, a pessoa fala que tem um curso superior, a pessoa fala que tem uma faculdade, mas a pessoa nem terminou a escola. Não terminou a escola, mas ela fala que ela tem uma faculdade. Por que ela fala que ela tem uma faculdade? Porque o ciclo que ela vive, as pessoas têm faculdade. Ela não tendo faculdade, ela vai se colocar numa situação inferior. Então ela coloca como se ela tivesse feito uma faculdade. Mas se essa pessoa fez faculdade, por que ela não atua na área da faculdade dela? Por que ela não vai atrás da área da faculdade dela? Porque de repente ela não tenta procurar algum emprego nessa área. E aí, N desculpas vão sendo apresentadas, N elementos vão sendo trazidos, mas essa pessoa vai falar de você. Não, é fulano é isso, aquilo, fulano faz isso, fulano tem determinado problema. Mas o que acaba acontecendo, na verdade, é que essa pessoa entra num ciclo que ela mesma acredita na própria mentira, que ela vai tendo dificuldade de se desvencilhar de tudo isso que ela criou e acaba tendo N problemas psicológicos, N problemas psiquiátricos, N problemas de não conseguir lidar com quem ela é de verdade. Então, quando você começa a entrar num caminho desse, eu sugiro que você procure ajuda. Sim, você procure ajuda. Você procure um mentor, procure alguém que vá te orientar, procure alguém que possa trazer uma outra visão, uma visão melhor para a sua vida, uma visão que vá te direcionar em caminhos que de repente você não sabe, para principalmente evitar com que você cuide da vida de outras pessoas e foque em cuidar da sua própria vida. Nada melhor do que cuidar da própria vida. Grava isso. Nada melhor do que cuidar da sua própria vida. E aí, quando a gente cuida da nossa própria vida, nos faz com que a gente tenha a possibilidade de reverberar. Isso mesmo, meu querido e minha querida reverbérico e reverbérica. Quando a gente está falando dessa reverberação, a gente está falando exatamente aqui numa terça-feira, quando a gente pede para que você reverbere-se. Então reverbere-se, estando muito ocupado, mas muito ocupado, cuidando de você, cuidando das suas coisas, cuidando do seu cotidiano, porque aí você não vai ter tempo de dar ouvido para que essas outras pessoas vão estar falando sobre você e o que essas outras pessoas vão perder o tempo dela. Então, como diz o poderosíssimo ninja, andamos tão ocupados cuidando da nossa vida que aí a gente permite que a pessoa cuide da dela. Então você autoriza essa pessoa a cuidar dela porque a gente já está cuidando muito da nossa vida. Então, pelo fato de você estar cuidando muito de sua vida, é importante que a pessoa cuide da dela também. E olha que importante, se você está cuidando bem da sua vida, você já está dando um sinal para as outras pessoas, como existe uma possibilidade das outras pessoas também cuidarem da vida delas. E isso nos leva simplesmente a um raciocínio muito óbvio. Cada um tem uma vida para cuidar dela. Então, cuide da sua vida, deixe a vida dos outros de lado, cuide da sua vida, deixe a vida dos outros de lado, porque assim, você tendo tempo para cuidar da sua vida, você não vai ter tempo para cuidar da vida do outro. E o outro que cuida, você vai estar tão ocupado cuidando da sua vida, que o outro pode cuidar da dele sem problema nenhum, porque você já está cuidando da sua. Então, eu deixo um beijo no seu coração e encerro. Espero que tudo tenha dado certo, que você esteja assistindo esse vídeo no YouTube, que você esteja ouvindo no Spotify e que logo a gente possa trocar uma ideia melhor ainda a partir disso tudo que a gente está falando, colocando em ordem a nossa agenda de Filosofia Reverbérico Podcast.
Finaliza aqui, ó, com aquele beijo no seu coração e dizendo o que eu vou fazer agora. Bebe água.